agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia.
Paz do Senhor, queridos irmãos, nos encontramos reunidos nessa maravilhosa manhã do Santo Dia do Senhor, para juntos, estudarmos aí mais uma lição bíblica, maravilhosa lição dessa série de lições, Um Só Povo, estudo sobre a unidade cristã. Hoje, 15 de agosto de 2020, a lição de número 7, e nós estamos aqui reunidos, participando conosco, de forma especial, para todos nós sempre, nosso irmão José Geraldo Miguel, a nossa irmã Débora, que está participando conosco, ali da cidade de Osasco, São Paulo, também a nossa irmã, professora Marisa, que está conosco nessa maravilhosa manhã do Santo Dia do Senhor, bom dia, a paz do Senhor para vocês. E eu gostaria, e nesse instante nós vamos fazer a leitura do texto básico, depois a gente vai dar uma palavrinha rápida para cada um, para fazer a sua... estar cumprimentando, E nós vamos à leitura, a nossa lição hoje, os mandamentos da mutualidade. É uma lição importantíssima para a vida cristã. Então, você que está participando conosco, desde já a gente pede, para que você possa compartilhe o máximo possível, porque é uma lição muito importante, estaremos aprendendo muito com essa lição dessa manhã. E o texto básico está em Colossenses 3, 13 a 14, que diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós vamos estar orando, e eu gostaria que todos orassem comigo. Eterno e maravilhoso Pai, soberano Deus, amoroso e santo, nos encontramos aqui reunidos, meu Pai, no intuito de aprendermos e tirarmos o melhor proveito desse estudo bíblico para as nossas vidas cotidianas, para, meu Deus, a vida de cada um dos teus filhos que participam conosco nessa manhã. Abençoa, meu Deus, cada um dos participantes aqui dessa escola bíblica, que a tua graça, que o teu Espírito Santo nos dê a inspiração necessária para que, meu Pai, dos nossos lábios saiam palavras que façam no coração de cada um, meu Pai, um mover especial nessa manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Então, com a palavra do nosso irmão Zé Geraldo, para uma saudação, logo depois a nossa irmã Débora, e a Marisa. Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor e quem, porventura, esteja também nos ouvindo, desejamos já o sábado, porque o sábado em si já é um dia deleitoso, um dia santo, e que possamos conseguir, mesmo que minimamente, um pouco da mensagem que essa lição trouxe para nós, como já disse o pastor Marcos Valdeir, da importância, muito importante esses mandamentos para o aperfeiçoamento e a manutenção da unidade da igreja. Amém. Irmã Débora. A paz do Senhor a todos. Amém. É uma alegria poder estar com vocês. A palavra do Senhor, a própria Bíblia diz que ela é viva e eficaz, Então que nessa manhã nós possamos aprender, viver essa palavra e que ela venha produzir frutos nas nossas vidas. Amém. Professora Marisa. Paz a todos, que tenhamos um bom estudo, que Deus nos conceda um bom sábado, na presença, dele, e que possamos aprender mais sobre a palavra de Deus, com essa lição, que é uma lição maravilhosa, e que sejam todos bem-vindos, ao canal da IAP Bocaiúva. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estão aqui, cada um dos irmãos dispensa, assim, a gente está aprendendo que a irmã Débora, já tem pregado, participado conosco aqui em outros momentos, e é sempre um prazer, uma palavra maravilhosa, e a gente fica realmente muito feliz de estar participando com vocês nessa maravilhosa manhã do Santo Dia do Senhor. O pastor Daniel está em viagem para Itacambira, foi lá visitar e participar com a programação com os irmãos. Mas a todos que estão nos ouvindo, participando, nos vendo, nessa manhã maravilhosa, que a paz e a graça do Senhor Jesus possa ser sobre a vida de cada um. Então, irmãos, a lição de número 7, os mandamentos da mutualidade. O objetivo dessa lição é trazer para nós, mostrar
os modos de fomentar a unidade cristã por meio do conhecimento e da vivência dos mandamentos da mutualidade motivados pelo amor. Como seria uma comunidade cristã ideal para você? Né? Talvez você, como cristão, já pensou, puxa vida, se a minha comunidade fosse assim, fosse dessa forma, seria uma comunidade ideal. Ou talvez você possa já ter pensado, se todos fossem iguais a mim, né? A minha comunidade seria a comunidade ideal. Mas o que diz a palavra de Deus a respeito disso? Como é a comunidade que Jesus visualizou, que ele deixou para ser vivida, que ele ensinou, que ele orou por essa comunidade? Que comunidade é essa? Como é o que nós vamos aprender nessa manhã? Né? Qual a comunidade ideal? Existe a comunidade ideal? Né? Tem como alcançarmos essa comunidade ideal? A sua comunidade é ideal? Né? Então é isso que nós vamos estar estudando. E com certeza, muitas pessoas já pensaram de diversas formas como seria essa comunidade. Talvez por gosto musical. Eu gosto de tal estilo. Né? Se todos da minha comunidade também gostassem, né? Eu gosto de tal escritor, eu prefiro tal palavra, né? Eu sou desse modo ou desse outro modo, né? Como deve ser essa comunidade? É o que nós estaremos estudando nessa manhã. Deus não planejou a igreja para ser dessa ou daquela forma. Antes, a chama para viver na diversidade e propõe alguns caminhos para isso, dentre os quais os mandamentos da mutualidade. Então, Deus, ele ama a diversidade. A gente pode já tirar isso como exemplo desde a criação. Deus criou tudo, mas com muita diversidade. Diversidade de cores, de formas, né? O nosso Deus sempre foi muito criativo nessa questão. E a igreja a gente vai ver que não é diferente no planejamento do nosso Deus. Avaliando o tema, nós vamos deixar com a nossa irmã Débora para estar nos passando aí e nos mostrando através da palavra quais são esses mandamentos, né? O valor dos mandamentos da mutualidade, né, que é o primeiro tópico. Também gostaria que a nossa irmã Débora tu explicasse isso aí. A questão da igreja que sonhamos, né, como está aqui, como o pastor já especificou, veja só que interessante, irmãos, porque aqui na lição fala, e como o pastor disse também, que a igreja dos nossos sonhos muitas vezes seria do tipo X com as pessoas Y, o livro tal, o mensageiro tal. E é engraçado nós querermos e pensarmos nesse tipo de igreja, uma vez que nem o nosso esposo é igual a nós. Como dizem, os opostos se atraem. Então, já dentro do nosso nós podemos ver que isso não é possível, que temos que ser diferentes para se completar, inclusive. Então, se eu sou uma pessoa mais calma, meu esposo é uma pessoa mais explosiva, isso vai trazer um equilíbrio para o relacionamento. Nem o seu filho, se você tem filhos, é do jeito que você gostaria que ele fosse. Às vezes ele é mais agitado, às vezes ele é calmo. Então, não existem pessoas perfeitas. Então, logo, nós não devemos esperar e achar que na igreja só deve ter o tipo de pessoa X ou o tipo de pessoa Y. E essa lição ela vem nos ensinar, como o pastor disse, essa questão da diversidade e como convivermos com essa diversidade. Então, quando eu sei que o meu irmão não vai ser igual a mim, nós vamos ter pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, mas como que nós vamos conviver com tudo isso? Utilizando os mandamentos da mutualidade. E o que são esses mandamentos da mutualidade? São os mandamentos recíprocos, ou seja, servem para mim e servem também para você. Então, quando fala, amem uns aos outros, serve para todas as pessoas, não é só para mim. Acolhem, cuidem, os vários exemplos de mandamentos que nós temos aqui na lição. Significa que se todos praticarem, né, mutualidade, eu pratico do meu lado, você pratica do seu lado, esses mandamentos vão fazer com que nós consigamos conviver com a diversidade em unidade, né? Porque a gente, como frisa muito essa questão da unidade, a gente acha que para eu ter união com meu irmão, ele tem que pensar exatamente como eu.
Não é isso. É pensamentos, algumas vezes, diferentes, concepções, às vezes, diferentes, mas que dentro dos mandamentos da mutualidade, onde há respeito, nós conseguimos ser unidos. Então, não é porque eu gosto de uma música mais agitada que eu não vou conseguir conviver com o irmão que gosta de uma música mais lenta. Então, eu te respeito, você me respeita, e o nosso culto flui, a nossa adoração flui ao Senhor. Então, o que eu gostaria de frisar aqui é isso. Mutualidade, é recíproco. Eu e você, todos nós praticarmos, isso vai trazer a unidade da igreja. Mesmo cada um gostando de uma coisa, gostando de coisas diferentes, né? Imagina se todo mundo gostasse de laranja, o que seria da manga, né? Então, vamos aproveitar essa diversidade, utilizando esses mandamentos que são importantíssimos para produzir a unidade dentro da igreja. Muito bem, irmã. Então a gente pode e deve, né, aliás, a gente tem que tirar a beleza disso, né? Porque, na verdade, o que é lindo na comunidade é justamente a diversificação. Até porque, por exemplo, são muitos os dons, né? São muitos os gostos. E a gente, por exemplo, a gente convive com irmãos que vieram de diversas culturas. A gente vai agregando isso e Deus, a gente entende que Deus fica feliz com isso. Né? Por quê? Porque ele vê gente, como a senhora disse, na família. Né? Aí já tem alguém que diz, por exemplo, todos os dedos da mão não são iguais, é uma mão com dedos, né, diferentes. E é sempre assim. A gente vai ver como Deus ele trabalha a diversidade. E não seria diferente na comunidade cristã. Né? Enquanto nós temos pessoas com níveis de conhecimento diferentes, níveis culturais diferentes, e essas pessoas precisam, para cumprir o amor de Cristo, conviver em harmonia, né? Numa só voz, numa só fé, como a gente já cantou um corinho muito antigo, né, que diz, somos um em Cristo, somos um. Né? Um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só amor. Né? A gente vê como a mutualidade cristã, uns aos outros, né? Essa expressão tão utilizada na palavra de Deus, e que nos traz à tona aí esse sentimento tão perfeito que é a caridade, que é o amor entre a comunidade cristã. E a gente vai vivendo isso, vai crescendo, e a gente precisa viver isso de forma integral. Né? Nós não podemos... E normalmente as dissensões que há entre nós, depois a gente vai ver, Paula comentou a respeito disso, justamente porque eu quero que meu gosto sobreponha ao gosto do irmão. Né? A minha preferência sobrepõe a preferência do irmão. E não é isso que nós somos chamados para viver. Mas somos chamados para reconhecermos no outro alguém que melhor do que eu. Né? A verdade é essa, que se todos nós pensarmos assim, a gente vai sempre ter uma convivência calorosa e a mutualidade cristã vai ser a tônica da nossa vida cristã. Né? E a comunidade ideal que Jesus espera dessa comunidade é justamente essa, viver essa mutualidade com todo, né, o poder que emana dela. Né? A senhora gostaria ainda a senhora poderia frisar para nós quais são esses mandamentos da mutualidade, irmã Débora? Só para a gente... É importante também, pastor, o que consta na lição e nós lembrarmos disso, que a lição fala que esses mandamentos, que são aproximadamente 100, né, 100 vezes no Novo Testamento, eles estão no modo imperativo. Eu não sou professora de português, mas quando o verbo está no modo imperativo, significa que é uma ordem, né? Então, está havendo uma determinação. Então, já temos que começar pensando nisso, que esses mandamentos, eles são ordens para nós seguirmos. E a lição vai nos trazer os exemplos dos que são positivos e dos que são negativos. Os positivos os façam, né? E os negativos não façam isso. E tem alguns exemplos na lição que vai falar sobre o acolher, né? Acolherem uns aos outros, cuidarem uns dos outros, o sujeitarem-se uns aos outros. É um dos que eu gostaria de frisar.
porque muitas vezes nós não somos sujeitos aos demais irmãos que convivem na mesma comunidade que a gente. E tem esse mandamento da mutualidade aqui em Efésios, que fala para nós nos sujeitarmos uns aos outros. Então, às vezes, nós encontramos pessoas assim, e infelizmente acontece até na liderança. Eu só obedeço se o pastor falar, né? E sendo que às vezes outro irmão, outra pessoa dá um conselho, dá uma orientação, e não veio do pastor, eu não aceito. Então esse mandamento, por exemplo, ele já nos mostra que para vivermos em comunidade e unidade, algumas vezes eu vou ter que me sujeitar a outras pessoas. E veja que ele não especifica nesse momento somente, sejam sujeitos aos pastores, aos diáconos, aos presbíteros, ele fala uns aos outros. Ensinem uns aos outros, aconselhem, perdoem, edifiquem, hospedem, sirvam, né? Admoestem, levem os fardos uns dos outros. Hoje é um mandamento muito importante também, porque nós não temos visto, infelizmente, muito na igreja a questão da empatia. Muitas pessoas se preocupam só com o seu próprio problema, só com a sua própria dor, quando o mandamento fala para nós levarmos os fardos uns dos outros, né? Compartilharmos. E orem uns pelos outros, né? Que é a questão da intercessão, também muito importante. Veja, se nós fizermos tudo isso, a nossa igreja vai melhorar muito. Né? Se nós cuidarmos, se nós acolhermos, se nós formos sujeitos, houver o perdão, houver o ensino, a hospedagem, nossa, já vai ser um mundo maravilhoso. Então, aqui na lição bíblica tem todos os textos bíblicos, eu não vou ficar frisando, pegue a sua lição bíblica, faça a leitura de todos esses textos, que você vai ver o quão importantes são esses mandamentos. E tem também os negativos, que daí é o que o autor vai dizer, não façam, né? Então, ou seja, aquilo que nós devemos tomar cuidado e não praticarmos, que é o deixar de julgar uns aos outros, que é um dos mais complicados, porque humanamente nós olhamos e falamos, nossa, eu não acredito que fulano fez isso. Desculpa a palavra, mas ele já falou, como é burro, como pode fazer isso? Nós já julgamos, nós já emitimos a nossa opinião, sem muitas vezes ter o conhecimento da situação. Então aqui, Romanos vai nos dizer, olha, não julguem uns aos outros. O próximo que está em Gálatas é bem interessante, porque ele fala assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais. É bem interessante esse mandamento, porque ele está falando para nós, literalmente, digamos assim, não brigarmos, né? Não mordermos, não devorar uns aos outros, não consumir uns aos outros. Então, é um mandamento do não façam isso. Não irritem uns aos outros. Não sejam cobiçosos, não mintam, não falai mal uns dos outros. Isso também, infelizmente, é uma coisa que nós vemos muito às vezes dentro das nossas comunidades, que nós muitas vezes fazemos um comentário desnecessário sobre o irmão, um comentário desnecessário sobre o pastor. Então, aqui o mandamento está falando assim, olha, não falem mal uns dos outros. E o não vos queixeis uns dos outros. Vamos trazer esse mandamento para o nosso tempo atual? Não fiquem com mimimi. Né? Está na moda o mimimi. Então ele fala assim, não vos queixeis uns dos outros. Esse mandamento aqui nós podemos também, sabe, muitas vezes o que nós fazemos? Nós ficamos, pastor, você viu o que fulano fez? Irmão. Ou então, às vezes, nem para o pastor, mas na porta da igreja. Você viu o que fulano fez? Você viu a roupa que o ciclano estava? Você viu isso? Você viu aquilo? É exatamente isso que esse mandamento está falando, para nós não ficarmos reclamando dos irmãos, para nós não ficarmos nos queixando dos irmãos. Se houver algum caso, aí nós temos que seguir o que Jesus nos diz lá em Mateus. Olha, chame uma testemunha,
vai e fale com o seu irmão, se ele não ouvir, chame 2 ou 3, resolva o problema. Mas não fique por aí falando, não fique por aí falando mal do seu irmão e nem fique por aí se queixando do seu irmão. Isso vai prejudicar a imagem da igreja, isso vai prejudicar a sua imagem, e isso é o que a palavra diz para não fazermos, que é o principal. Se a palavra diz para nós não fazermos, nós devemos seguir esse verbo, como eu disse, no imperativo, que está nos dando uma ordem. Não façam isso. Então, são esses mandamentos que a Ascensão nos traz. Ela vai se aprofundar em alguns outros, né, que eu quis falar sobre alguns aqui que estão no texto e que não vão ser mais citados na frente. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. A questão de não irritarmos uns aos outros, porque às vezes a gente faz muito isso, até dentro de casa. A gente sabe que a pessoa não gosta e a gente fica ali tentando provocar. Muitas vezes nós provocamos, né? Quer ver a pessoa nervosa, sabe que a pessoa não gosta que fala do assunto X, mas vai lá no irmão e fica falando. Então a Bíblia fala, olha, não façam isso, não provoquem uns aos outros, não irritem uns aos outros. E acima de tudo, o amor, que após vai ser falado também. Muito bem, irmã Débora. Então, a gente pode entender então que nós não temos só 10 mandamentos, então, né? Se nós formos observar, nós temos bem mais que isso, e do imperativo, conforme a irmã Débora bem frisou aí, e que nós precisamos, então, se é para fazer como comunidade cristã e para ser uma comunidade saudável, tem que haver esse comprometimento, temos que vestir essa camisa e viver isso, né? Irmã Marisa, suportar e perdoar. Deixa eu voltar aqui atrás e falar só um dos que Débora falou positivo. Aí deixa eu só fazer uma colocação de um que eu destaquei aqui, que foi acolherem. Posso falar sobre ele? Pode. Acolherem. Que Cristo nos manda acolher o próximo, né? Como ele nos acolheu para a glória de Deus, né? E acolheu ainda com grande amor. E a gente vê que nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, a gente está vendo muito isso, a necessidade da gente acolher o nosso próximo. Não só o próximo, né, do nosso meio evangélico, mas o próximo que não pertence à nossa igreja. Então, a gente está vendo muito esse acolher. Foi um dos mandamentos aqui da mutualidade que eu mais gravei aqui. Por quê? Porque é um momento de acolher. É o momento de acolher, tem tantas pessoas precisando, né, ser acolhidas, principalmente neste momento. Então, é um mandamento assim, gente, que temos que colocar em prática, principalmente agora, neste momento de pandemia, né? Verdade, muito bem frisado, Marisa. Continuando aí no segundo tópico, suportar e perdoar são mandamentos da mutualidade, né? Que foram citados por Paulo em Colossenses 3,13. Eu vou falar sobre eu queria te perguntar, é difícil praticar esses mandamentos, Marisa? O que você pode nos dizer a respeito disso? Como, né, praticar esses mandamentos no dia a dia? Isso, é suportar. Eu vou falar primeiro do suportar. O suportar, aqui que Paulo se refere, que a lição se refere, né, que Deus nos manda, é o suportar, que não é aquele de dar suporte, de segurar, é o suportar, ser tolerante com o próximo, ter humildade para com o próximo, é um suportar de ajudar a levar o fardo, ajudar o próximo a levar o fardo, né? E para suportar uns aos outros, nós precisamos também conseguir da parte de Deus, né, humildade, mansidão, né, longanimidade. E assim, se a gente realmente não buscar de Deus isso, a gente não vai seguir esse mandamento, né, que Deus nos manda, porque nós precisamos ser pessoas mais tolerantes, pessoas mais pacientes, e às vezes nos falta. Então, nós temos que buscar mais isso de Deus. Ter respeito, né, com o nosso próximo e não criticá-los nas suas fraquezas, porque fracos nós todos somos, igual a Débora já disse aí, né, que é um dos da mutualidade negativo, não ficar criticando ao nosso próximo, ser tolerante com o nosso próximo. Na lição ainda cita lá uma parte interessante, que nem todo mundo tem o mesmo amadurecimento na fé que uns. Às vezes eu posso estar na igreja anos, mas não tenho o mesmo amadurecimento que outras pessoas. Então a gente tem que ajudar o próximo em vez de criticá-lo.
E o outro mandamento aí que ele cita, ele fala lá do dever de perdoar, né? Que é uma virtude importantíssima quanto há de suportar. Então, perdoar, lá na lição ainda fala que é cancelar a dívida, né? E perdão não é opção, não. É uma ordem de Deus, é no imperativo também. Ele nos manda nos perdoar nossos irmãos, né? Os nossos irmãos podem nos errar, quando nós acabamos de pedir perdão, se ele errar de novo, Deus nos manda, né? Ele arrependeu, vamos lá pedir perdão novamente, como Deus nos mandou. Perdão, e não é assim também um perdão fingido, tem que ser um perdão verdadeiro, um perdão que vem do coração, né? E o perdão, ele deve ser o quê? Não deve ser um sentimento assim, vou perdoar e pronto. Nós não devemos assim agir por agir, vou lá e perdoar e pronto. Se você não está totalmente certo daquele perdão, você não deve ir lá pedir a pessoa perdão. Ele não pode ser fruto da emoção, mas sim da razão. E perdão também, Deus fala lá que Deus aprova a falta de perdão. Então, o perdão tem que ser sincero, né? Um perdão vindo do coração. Você realmente tem que perdoar a pessoa. Você tem que cancelar a dívida com a pessoa. Você tem, como Deus nos perdoou, nós temos que perdoar. Nós temos que ter essas mesmas atitudes, seguir os mesmos exemplos que Deus nos mandou. Ele nos mandou, ele nos perdoou primeiro, vamos perdoar o nosso próximo, né? E eu não sei se ele vai falar mais na frente aí do elo, né? Que é o amor. Eu acho que isso é mais próximo, né? Já na sequência aí, você pode também estar falando para a gente tem que ter uma virtude por trás de tudo isso, né? Porque se eu olhar para mim, por exemplo, eu acredito que quem está participando conosco, né, a nossa irmã Cleide, tem a Zizi, ela está participando, tem uma outra irmã que também participando conosco, a Beth Prado e outros irmãos, né? Inclusive, se você tiver alguma questão, irmão, quiser mencionar aí no comentário, né, para algum dos nossos participantes aqui, os irmãos fiquem à vontade, né, para que você de casa também possa participar conosco. Mas o que eu queria colocar, assim, Marisa, então, por trás de tudo isso, nós precisamos de algo muito grande, que é isso aí que eu gostaria que você comentasse, né, porque é uma virtude que precisa, porque talvez quem esteja nos assistindo, Marisa, eu, por exemplo, vejo que de mim mesmo, né, e todos nós vamos olhar assim, puxa vida, como que eu vou viver isso, né? Como que eu vou vivenciar isso? Como que eu vou perdoar não apenas 7 vezes, né, mas 70 vezes 7, né? Como que eu vou suportar? Como que eu vou ter paciência com esse irmão que eu não consigo mais, né? Por exemplo, a gente já ouviu de irmãos, puxa vida, eu não suporto ver fulano mais, né? Eu não aguento mais a pregação daquele irmão, parece que ele só prega para mim, porque que ele só a fala dele é direcionada, né? E a gente vai criando essas dificuldades que nos levam ou a engessarmos muitas vezes, a nos recolhermos e a ficarmos talvez omissos ali no meu canto, né? Restrito, ou então a tirar de vez no meio desse grande amor de Deus que vai nos dar essa virtude na nossa vida. Então fale sobre isso para a gente, Marisa. Para a gente, né, suportar, para a gente perdoar, para a gente ter esses sentimentos, né, que Deus nos manda, nós temos a motivação, né, que é o amor. O amor, ele é o vínculo dessa perfeição toda e é o que nós devemos buscar, né? Através do amor, nós perdoamos, nós suportamos também uns aos outros, né? Então, o que nós temos que fazer? Viver esse amor. Se você falar, eu não tenho amor pro meu irmão, busca isso de Deus, que ele vai te conceder. Eu não consigo perdoar meu irmão porque eu não amo. Busca de Deus, né, que Deus vai te dar isso. Jesus, ele foi odiado por muitos, mas ele perdoou, né? Tudo ele suportou, né? E ele venceu. Então vamos buscar amar nosso irmão, vamos buscar mais isso de Deus, vamos liberar o perdão, né? Nós precisamos disso, para até mesmo, para tipo assim, se você está lá com algo lá que está te fazendo mal, de repente, você está lá com a pessoa não está nem sabendo que você está com raiva dela. Ela não sabe, se você não chegar para ela, se você não conversar com ela, ela nunca vai saber.
se você não chegar para ela e não vai fazer, você fez algo que para você não foi nada, mas para a pessoa foi. Então vamos ter esse amor que Deus nos manda ter para com todos, né? Ele nos deixa isso na Bíblia, né? Lá não sei se é 1 Coríntios, 2 Coríntios, não sei, que fala, né? Do amor para com os outros. Então, vamos buscar isso mais de Deus. Ter amor, para assim a gente estar perdoando ao próximo, para assim estar suportando ao nosso próximo. Irmã Débora, a senhora pode colaborar com a gente também nessa questão? O amor, como que ele vai surgir na vida do cristão? Como que isso acontece, né? Porque a pessoa tem que viver isso, né? A pessoa tem que sentir isso, tem que querer. Como que a senhora poderia explicar isso para a gente? A pessoa aceitou Jesus, aí o amor já dentro do coração dela, ou ela vai ter que aprender a desenvolver esse amor? Como é que isso acontece? O amor, ele faz parte do fruto do Espírito, né? A Gálatas nos diz, porque o fruto do Espírito é alegria, paz. Dentro dos frutos do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Então, para nós amarmos a maneira de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos é concedido a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, mas nós precisamos permitir que ele produza esse fruto dentro de nós. Amém. Então, e como que eu vou ter essa produção do fruto? Me sujeitando ao Espírito Santo. E, irmãos, querendo ou não, eu sei que às vezes a gente não gosta disso, mas a gente só vai aprender a amar praticando. Então, nós vamos ter que passar pelos testes, digamos assim. Sabe quando você fala, Senhor, dá-me mais paciência, e você começa a passar por lutas e problemas que vão te ensinar, vão produzir em você paciência. Então, assim é o amor. Como o pastor disse, é uma coisa que nós ouvimos muito. Eu não suporto o irmão. Eu não suporto fulano. Eu não suporto ficar no mesmo lugar do que o ciclano. Veja. Como que você vai praticar isso? Começando a estar com o irmão. Não estou falando que você vai ficar 24 horas por dia, mas você vai começar a pedir ao Senhor paciência, você vai respeitar a presença do irmão, você vai respeitar o que o irmão está falando. Você pode até não concordar, você pode até demonstrar falando, olha, eu não concordo, mas sem maiores problemas. Agora, o problema é que quando nós não gostamos mais, quando nós tivemos algum problema, como a Marisa disse, com o irmão, aí nós nos afastamos, nós não queremos ver. E aí não tem como praticarmos. Então, a prática, ela vai ser devagar e vai ser produzida pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, o próprio Jesus fala assim, olha, se você diz que ama a Jesus e não ama ao seu irmão que você vê, você não ama a Jesus. Então, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, lógico, como eu disse, vai ser uma prática, não é algo assim, eu amo todo mundo, tá tudo certo, não vou sentir mágoa, não vou ficar... Não é isso, mas nós vamos, através do Espírito Santo, ele vai nos capacitando, ele vai nos moldando a maneira que nós conseguimos praticar esse amor, da forma como a Marisa explicou muito bem, que nos leva a suportar uns aos outros, que nos leva a perdoar uns aos outros, a não mentirmos, a não falarmos mal uns dos outros. Que bom, né? Então a gente entende então, que é uma parceria do Espírito Santo conosco. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque a gente vai surgir as situações para nos induzir à prática, porque esses mandamentos é prática. Né? A gente viu aqui que é prática, é o dia a dia, é a convivência, é a prática cristã. Então não tem para onde fugirmos. Então, se falta paciência, a gente pede a Deus paciência, como que a gente vai ter a paciência? A partir do momento que a gente é levado a uma situação que nos força a sermos pacientes. Nós vamos... sim, Marisa. E nós vemos que esses mandamentos, Deus nos deixou para ser seguidos, né? E nós, Justo. como filhos obedientes que nós somos, nós devemos mostrar às pessoas lá fora que somos um em Cristo, né? Um em Cristo Jesus. Que nós vivemos em unidade.
Isso. Mas Ô, pastor, essa, sim, então, ó, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. É o primeiro. Aí vem alegria, paz, paciência, né? Longanimidade. Então, falando a citação certinha. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o amor. Então, se você não ama, já precisa rever seus conceitos. complicado, Porque, né? exatamente. O fruto do Espírito Santo na sua vida. Muito bem, irmão. Então, caminhando aqui, irmãos, mas é muito interessante essa lição bíblica. Por isso que, desde o início, a gente vem falando, né, para os irmãos participarem com bastante atenção, porque realmente é a vida cristã. Essa lição, ela sintetiza, né, bem claramente o viver cristão. Porque, conforme a irmã citou o João, né, o apóstolo João escrevendo, ele diz, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que está do seu lado todo dia, como? É mentirosa essa sua fala. Porque dizer que ama é fácil, é relativamente simples. Né? Eu te amo, como eu amo vocês. Mas é a prática, é o dia a dia, é o caminhar junto, é o comer junto. Né? Tem uma expressão antiga que diz, é comer sal junto. Né? Não sei se a irmã Débora já ouviu essa expressão, né? Então, assim, é aquele dia a dia mesmo, é aquele chega para lá, é aquela cutucada que você tem que ter paciência, é aquele pisão no pé que você vai ter que tirar o pé devagarinho e sorrindo para o irmão, né? Então, são esses momentos da vida que vai pautando, assim, o nosso caminhar cristão. E talvez muitos desistem na caminhada porque não é fácil, né? Marisa explicou, perdoar. Talvez você não, vou te perdoar dessa vez. Não, irmão, são 70 vezes 7. Foi a proposta de Jesus. E isso diariamente. Não, mas como? Por amor. Porque o amor, ele vai suprir todas essas dificuldades. Né? A gente viu aí por quê? Porque a pessoa, a partir do momento que ele ama, ele não vai ter dificuldade do irmão. O exemplo maior é Jesus. Né? Quando ele está ali na mesa, sabendo que um haveria de traí-lo, que os outros fugiriam, deixariam para trás, né? Que ele passaria por tudo aquilo na cruz, e ele olha e pede o perdão do Pai para todos. Né, colocando assim, Senhor, eles não sabem, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, da mesma forma, nós, como renascidos em Cristo, precisamos agir no nosso dia a dia com os nossos irmãos. Né? Então, irmão Zé Geraldo, na sua opinião, o que é ser egoísta? Responde para a gente, o que é uma pessoa egoísta? O que egoísta tem a ver com o que nós estamos falando aqui nessa manhã? Né? Não estou ouvindo. Também não. Tá ligado aí? Continuo sem ouvir. Pode falar. E agora? Agora está ouvindo. Essa palavra egoísta, eu ouvi ela muitas vezes o ano passado. Que o egoísta vem a gerar uma situação de egocentrismo, que a pessoa quer tudo do jeito dele e para ele. Eu queria, só com a permissão do pastor Aldeir e das irmãs, voltar nesse tópico aí passado para me lembrar de Jesus. Por que Jesus foi perseguido? Jesus foi perseguido porque ele era diferente. Ele chegou ali numa sociedade, pastor Aldeir, que já tinha um modelo a ser seguido. E ele alterou aquilo ali. Os homens não conversavam com as mulheres. O judeu não cumprimentava o samaritano. Jesus cumprimentava, comia junto com eles. Comia junto com ladrão, né? Já pensou se alguém encontrar o pastor Marcos Aldeir? A sociedade sabe que X pessoa é ladrão.
e o pastor entra lá para tomar um café. Então, hoje a gente tem que ter cuidado com isso, porque Jesus foi perseguido porque ele era diferente. E em parte também a própria comunidade que nós pertencemos, ela de certa forma, ela não é aceita porque ela é diferente de muitas outras. E aí agora vem para nós. A igreja tem que funcionar para me agradar, né? Os hinos cantados têm que ser aqueles que me agradam. Não podemos, a gente não pode ter esse pensamento de que o mundo, a igreja, a nossa casa tem que fazer tudo para me satisfazer. Então eu entendo o egoísmo como esse estilo de vida aí. O egoísta, ele entra dentro de um coletivo para viajar. Se for preciso, ele vai pedir todo mundo para fechar as janelas só para agradar a viagem dele. Então é uma pobreza muito grande. É uma vicissitude, né, na nossa vida e que nós precisamos de combater. Quem está mais maduro, que nós esperamos, por exemplo, que os pastores estejam mais maduros na fé. As duas irmãs que estão participando aí também, a gente espera que é uma diferença, um diferencial dentro da igreja. Porque tem irmãos que nós temos que suportar ele, por exemplo. Tem aqui na nossa comunidade, tem irmãos que está naquele estágio que se a gente sentar no lugar que ele senta, ele vai embora da igreja. E às vezes a pessoa é professor na igreja e ele não nota isso. Ele tem que notar. Deixa o irmão sentar lá naquele lugar e procura um outro, melhor ou pior, apesar que a igreja, todos os lugares são bons. Então, nós temos que ser, nós não podemos ser egoístas. Nós podemos fazer algumas coisas para nós mesmos. Eu não vou vestir uma roupa só porque agrada alguém. Eu vou vestir uma roupa que inicialmente me agrada. Mas só que eu vou vestir uma roupa que ajuda aquele que olha para mim vai falar assim, como falou com Pedro, a serva do sumo sacerdote, falou assim, esse homem é dos Galileus. Esse homem estava com ele. Por quê? Porque Pedro vestia igual Jesus, falava igual Jesus, não tinha como ele negar Jesus. E nós também temos, às vezes por egoísmo, para a gente manter um amigo fora da igreja, a gente fala igual o amigo fala lá no mundo, mas não falamos igual Jesus fala. É importante a gente observar. Muito bem, irmão Zé Giraldo. Então a gente realmente tira um aprendizado enorme. A gente vive numa sociedade que basicamente é egoísta, né? Ela pauta a sua vida pelo eu, né? Tanto que hoje as leis, tudo corrobora para que você sempre se sobressaia, que ninguém pode te ofender mais, ninguém pode ser ofendido, na verdade. Então, e o egoísmo, ele aflora mesmo no ser humano natural, carnal, e que muitas vezes, e isso às vezes nos persegue na vida cristã, né? E nos leva muitas vezes, e isso é notório, que quantas pessoas, por exemplo, têm deixado as nossas comunidades, isso é fato, por causa do egoísmo. Porque eu saio eu já ouvi muita expressão, né? A igreja não tem amor. Não sei se vocês já ouviram, Débora, né? Tem alguém que ele se restringe de se entregar à vida cristã, porque isso não pode ser um ponto de vista meu de fazer ter um julgamento, né? Que é até um dos mandamentos. Não julguemos uns aos outros, né? Não julgueis. Por quê? Porque quando eu me coloco como julgador, eu me ponho numa posição complicada, né? Então eu preciso viver isso. Que o irmão, e isso vai ser uma eternidade. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter que viver isso diuturnamente, porque é um mandamento, é um sério mandamento, os mandamentos da mutualidade, e que precisa ser vivido. E o egoísta, ele vai ter uma dificuldade enorme de viver isso. Por isso que o egoísmo, ele é uma atitude que vai prejudicar demais e prejudica muito o relacionamento pessoal, né, na igreja, e impede os mandamentos da mutualidade. Então, nós precisamos prestar atenção em nós mesmos. Que atitude minha pode gerar um fator egoístico
né? Nós precisamos pensar nisso, porque às vezes é uma atitude no dia a dia simples, mas é uma, como o irmão Zé diz, tem o irmão que está o cantinho dele ali na igreja, e ele só senta ali, né? E se ele não sentar ali, ele vai ter problema. Outro dia eu ouvi de alguém que a pessoa ficou muito aborrecida e queria sair da igreja porque ela era a guardiã da chave da igreja, né? E então ela se achava a pessoa que tinha todo o direito de ter a chave em mãos. Quando alguém requisitou a chave, ela perdeu o ânimo de estar. Então, assim, a gente vê tanta coisa mínima, mas não é isso, né? A gente vê que o que está por trás é muito maior. Como Jesus, por exemplo, e o senhor citou bem a questão de Pedro, dos apóstolos, né? Não tem como fugir disso. Somos cristãos, somos vigiados diuturnamente. Então, uma atitude nossa vai mostrar. E é isso que Jesus chama atenção quando ele faz a oração. Pai, que sejam um como somos um. Né? Então, assim, a igreja precisa ser unida mesmo. E ela é unida quando ela vive os mandamentos da mutualidade. Né? Nós nunca seremos tão unidos em qualquer outro sentido se nós não vivermos os mandamentos da mutualidade. Né? Isso precisa ser verídico. Sim, Marisa. Se a gente tiver também nessa sintonia, igual você está falando aí, viver atentos, nós vamos estar atentos na necessidade do nosso próximo, né? Nós vamos estar ali olhando o que nosso próximo está precisando, né? Nós não vamos ficar olhando, igual foi citado aí, só para o nosso ego, né? Ser egoísta. Nós temos que ficar atentos a isso. Nós vivemos em união, então nós vivemos ali em união. Nós temos que estar ali notando o que está acontecendo com o nosso próximo. Ele não está indo à igreja, alguma coisa está acontecendo. Vamos lá, vamos visitá-lo, vamos ver o que nosso próximo está precisando, o que está faltando na casa dele. Então, Deus nos manda isso, né? Não sermos egoístas, estar sempre atentos, né, à necessidade do nosso próximo. Eu queria assim, na fala da professora Marisa, dar um exemplo aqui, que eu noto no meio, não é na igreja só não, no mundo todo. No mundo todo, meu assim, bocaiúva. Quando nasce a criança, ela é bajulada, ela é cheirada, ela é bem tratada, é minha princesa, é meu príncipe. Aí depois, quando começa a crescer e começa a derrubar um copo da mesa, esse menino é danado, esse menino. Aí quando ele aprofunda um pouco mais em certas questões da vida, que leva ele a algumas situações que a sociedade taxa ele de vagabundo, licença da palavra, aí nós também fazemos a mesma coisa. Ontem eu estava olhando, essa semana eu encontrei com um rapaz que o pastor Valdeir conhece de vista, e quase que eu ficava com ciúme, que a filhinha dele é bem mais bonita do que minha neta. Então, muito mesmo. Eu admirei. Aí eu estava olhando assim, está no colo, né? Quando está no colo é príncipe, é princesa. E nós temos que corrigir isso em nós. É um fato que Jesus fez e nós devemos fazer. Eu, nos últimos 15 anos, eu tenho vivenciado certas situações que é a hora que a pessoa precisa de ser abraçada, porque nós não somos um time de futebol que abraça a pessoa quando ele faz o gol, não, é quando ele perdeu o gol. Vocês não eram nascidos em 94, quando Roberto Baggio perdeu o pênalti e o Brasil foi tetracampeão. Então é naquela hora ali que ele perde o pênalti da final da Copa do Mundo, é que ele precisa de ser abraçado. Quando a criancinha está no colo, é como uma música mundana, música secular, que diz assim, quando eu era criança, minha mãe me pegava no colo, mostrava para a vizinha, aí falava assim, bilu, 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 teteia. Aí agora, e na hora que ele não for bilu, teteia? Nós adultos temos que tolerar. É justamente isso, né, irmãos? É muito bem a fala do irmão Zé Geraldo. Porque o dia a dia nosso, o encontro nosso na igreja, ali é maravilhoso, as festas nossas, a gente se abraça e tudo, mas é aquela hora cruel da vida, em que falta o emprego, em que a saúde bate, em que a falta de fé chega, em que a fraqueza chega na nossa vida, é que precisamos colocar em prática a mutualidade cristã. Né? Quando a palavra de Deus nos diz, Jesus diz, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, de repente, você gostaria que a pessoa sempre sorrisse para você, mas ela não sorri, mas sorria para ela, né? Cumprimente ela. É isso que nós vamos falar aqui na nossa última parte,
Para viver os mandamentos da mutualidade cristã, mostremos atitudes de amor, irmã Débora. Fala pra gente essas atitudes aí, que pra gente... Pastor, a Marisa disse no começo, ela falou muito bem sobre a questão do acolhimento. E eu gostaria aqui nesse momento de frisar isso novamente. Que no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão precisando de acolhimento. E eu posso falar uma coisa que, infelizmente, nós vivemos nesses dias. A questão, muitas vezes, não estou falando especificamente da igreja, mas o meu esposo teve Covid. E você ver exatamente isso que a Marisa falou, de algumas pessoas, tá contaminado, sabe? Se afastar, assim, mesmo sem contato físico, mas parece assim, você está assim com uma doença contagiosa, ok, mas o comportamento de algumas pessoas, e às vezes até próximos, de tipo assim, né, não posso, e olha, né, nem tendo contato físico. Então, o nosso comportamento, como o pastor falou e a Marisa frisou, ele vai demonstrar aquilo que nós queremos transmitir. Como que eu quero transmitir o amor do Senhor, como que eu quero falar do amor do Senhor, se a hora que eu sei que o meu irmão está com Covid, não toque nele, não chegue perto, não vá na casa dele, não deixe ele entrar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa época que nós estamos vivendo. Esse é só um exemplo, tá? Pegando a fala dela, porque às vezes nós falamos sobre a caridade, nós falamos sobre N coisas, mas aí chega na hora da prática, a gente não está lá tão assim, de acordo com aquilo que nós estamos estudando aqui na lição. Então, o nosso comportamento, ele vai demonstrar, como o irmão falou, se você pratica o que Jesus fala, não vai ter como você se esconder, vão olhar para você e vão falar, esse daí é um deles, né? E toda essa prática, irmãos, querendo ou não, a questão de não sermos egoístas, que já foi falado também, ela vem muito e está totalmente ligada, já foi citado também na lição, com o amadurecimento espiritual, não é amadurecimento de idade, que às vezes a pessoa tem 80 anos, mas continua fazendo birra. É o amadurecimento espiritual. Porque conforme nós vamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e produza o fruto do Espírito, nós vamos amadurecendo. E quando você tem isso, pela graça do Senhor, hoje eu posso olhar para a tela e falar assim, nossa, não acredito que eu fiz isso. Às vezes a gente arruma umas confusões, a gente arruma umas coisas na igreja por falta de amadurecimento. Por ser criança, digamos assim, como o Paulo disse, olha, para vocês ainda não posso dar alimento, eu tenho que tratar com leitinho. E às vezes a nossa falta de amadurecimento espiritual nos leva a ter certos comportamentos. Então, às vezes é melhor a gente parar um pouquinho, respirar e pedirmos a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a praticar, a amadurecermos espiritualmente, a praticarmos aquilo tudo que estamos falando e para que se torne visível. E eu termino aqui a minha fala citando para vocês Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 47, que fala lá sobre a igreja primitiva. Fala que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A gente fala muito sobre isso e não para analisar essa partezinha do versículo. Eles tinham a simpatia de todo o povo. Isso inclui cristãos e não cristãos. Verdade. Então, quando nós praticamos esses mandamentos da mutualidade, irmãos, não tem como nós nos escondermos, como o irmão disse. As pessoas vão olhar para nós e vão ver algo diferente. Então, com a igreja primitiva era assim. As pessoas olhavam e simpatizavam com as ações daqueles que eram os cristãos. E veja, isso é visível. Quando nós praticamos esses mandamentos da mutualidade, assim como aconteceu na igreja primitiva, se torna visível e as pessoas enxergam isso.
E daí sim nos diz o continuar do versículo, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava por quê? Porque as pessoas simpatizavam, as pessoas olhavam por isso, olhavam para aquela igreja e tinham simpatia, enxergavam o amor, enxergavam o cuidado. E isso está faltando muito em nós, eu falo na igreja de uma forma geral, né? Não estou falando da minha ou da igreja de Bocaiúva. A igreja de uma forma geral. As pessoas olham e elas não estão enxergando esses mandamentos da mutualidade. E se elas não enxergarem esses mandamentos, elas não vão nem sequer simpatizar com a igreja. E daí esquece de nós trazermos vidas para o reino de Deus. Então, meu querido, tenha o conhecimento e tenha certeza disso, que para você praticar todos esses mandamentos, você precisa do Espírito Santo, como nós dissemos, dos frutos do Espírito, você precisa de amadurecimento espiritual, e daí a hora que você praticar, que essas coisas forem visíveis para a sua vida e para a vida da sua igreja, a igreja vai cair na simpatia do povo, as pessoas vão olhar e enxergar e falar, olha, ali é praticado o amor verdadeiro, ali é praticado os ensinos da palavra de Deus. E a partir do momento que a sociedade olhar para a nossa igreja e enxergar isso, nós podemos ter certeza que o Senhor irá acrescentar mais pessoas para fazer parte desse processo de comunhão entre cristãos. Verdade, mano. Pastor, só meio minuto. Eu quero só deixar a palavra final aqui também, é uma coisa que eu tenho observado. Em toda a mídia, internet, televisão, rádio, todos agora ficaram solidários. E eu não vou aqui criticar que está errado, mas não é só igual quando chega Natal. Aí as pessoas envolvem numa solidariedade, vê que o próximo está passando fome, vê que tem que ajudar. Não, nós devemos ser diferentes. Como disse Marisa, o irmão ficou ausente na igreja, não espera a Covid-20 chegar, não. Antes de chegar a Covid-20, vai lá ver o que o irmão tem. Então, tem hora que uma palavra vale mais do que uma cesta básica. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Tem hora que a pessoa tem tudo, está bem empregado, está com um carro novo, e são mas duas falta irmãs, o mais importante. o marido está bem com ela, mas às vezes falta uma coisa. E nisso é que nós temos que Jesus cuidava. Jesus observava os mínimos detalhes, porque ele sentiu a mulher pegar nele, no meio de uma multidão. Então, falta nos tempos para a palavra estar com o pastor Marcos Aldeia. Marisa, suas palavras finais. Só fechando aí, essa fala aí, se você ama seu irmão, né? É claro que você vai querer que ele esteja bem, se alegrar com sua vitória e também estar ao seu lado nos momentos difíceis, né? Isso então aí. vamos aí olhar e meu irmão está passando por isso, vou ajudar ele, meu irmão teve essa vitória, vou comemorar junto com ele. Vamos vivenciar esse amor aí que Deus nos manda, né? E é isso aí, né? Foi uma lição assim maravilhosa. Eu aprendi muito também, né? Com esses mandamentos da mutualidade. Crescemos muito, Marisa. Crescemos muito e vamos colocar em prática. Amém. Então, gente, a gente viu aí, irmãos, que são às vezes simples gestos no nosso dia a dia, atitudes, né? Não é fácil, mas é necessário, né? Nós precisamos perdoar, cuidar-nos uns dos outros. Cumprimente o irmão, é tão simples, um aperto de mão, um abraço, né, um sorriso, interceda, ajude, ensine, oriente, anime, né, aconselhe, ouça, né, pare para ouvir, tem gente que tem o dom de ouvir, escute o irmão, né, dá um tempinho, às vezes tem hora que ele vai falar coisa que não vai ser legal, mas escute, respeite, né? Então são essas atitudes, e o cristão a gente entendeu aqui então que temos por essência ser altruístas, né? Sempre pensando no outro, né? Sempre pensando no outro, que é o que a palavra nos fala. Cuide cada um do que é do outro, não cuide do que é seu, não. A palavra nos chama atenção para cuidar do que é do outro. Né, que se fizermos isso, nós estaremos cumprindo esses mandamentos, né, da mutualidade cristã, e conforme a nossa irmã Débora bem explicou, seremos a igreja do sonho de Deus,
né? Porque a igreja primitiva ali foi a igreja do sonho de Deus. E hoje nós precisamos reviver esse sonho de Deus. Então não são orquestras maravilhosas, não serão pregadores eloquentes, não. Será quando virem na igreja e vivermos isso na sua plenitude, né? Que Deus, o Espírito Santo de Deus, que está aí prontíssimo para nos ajudar nessa questão, Amém. nos ajude, e que cada coração, cada vida nossa, cada momento seja justamente pensando nisso. Então, nós, na introdução, nós falamos, né, que muita gente gostaria que a igreja fosse de tal forma, então esqueça isso. Nós vimos que a igreja vai ser diversificada, vamos ter pessoas de muitos gosto, né, com estilos diferentes, vamos ter que viver isso. E essa possibilidade dessa igreja, ao nosso gosto, realmente não existe. O que existe são os mandamentos da mutualidade para que você, na diversidade de pessoas que uma igreja tem, viva em comunhão no Espírito, na comunhão do Espírito, na igreja que você congrega. E então, nessa semana, é um desafio, verifique as necessidades mais urgentes da sua igreja local. Preste atenção nas necessidades mais urgentes. Veja se há um irmão passando necessidades financeiras, precisando de aconselhamento, necessitando de ânimo, querendo se confessar, ou qualquer outra necessidade que houver. Após esse levantamento, procure formas de ajudar, vivendo uns aos outros, né? Nós vamos orar nesse instante, irmãos. Nessa oração, nós vamos orar pelos nossos irmãos sudaneses. São os nossos irmãos que sofrem, os cristãos que sofrem lá no Sudão. E nós somos um com aqueles nossos irmãos ali. Diz a palavra de Deus, Hebreus 13:3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês fossem mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. Nós vamos orar, então, nessa série de lições bíblicas, nós estamos orando pelos nossos irmãos em países que a dificuldade da vida cristã é enorme, né? São perseguidos, as igrejas são fechadas, têm que fazer os seus cultos às escondidas, muitas vezes, e são mal vistos na sociedade. Então, nós estaremos orando esse instante pelos nossos irmãos sudaneses e por todos os irmãos que participaram conosco dessa lição. Lembrando, continue compartilhando. Essa palavra, com certeza, fará muito bem a todos aqueles que a ouvirem, né? Vamos orar agradecendo já a nossa irmã Débora. Foi muito bom, a irmã Débora, tê-la conosco. A gente vai contar sempre com a presença da senhora, né? A professora Marisa, né? Nossa querida professora, o nosso irmão José Geraldo está um pouco cochiloso hoje, eu não sei o que foi, mas é assim mesmo, né? Vamos orar então em nome de Deus. E o Vitor, né, que está aqui fazendo a técnica aqui da imagem e som. Maravilhoso, Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, pela vida, por essa oportunidade gloriosa, Jesus. Sabemos, meu Pai, entendemos que muitas vezes temos falhado em cumprir piamente esses mandamentos santos, meu Deus. Mas nós oramos, Pai, implorando pelo Teu Espírito nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda a sermos melhores, Pai, a vivermos o Teu querer de forma plena, para que haja crescimento verdadeiro no meio da Tua igreja, Pai. E assim como a Tua igreja ali do princípio, a igreja primitiva, Pai, em que tudo era compartilhado, em que as dores eram compartilhadas, em que, meu Deus, o leproso era bem-vindo porque alguém oraria e tu ouviria a oração, meu Deus, curando, Pai, e ninguém ficava de fora. Pai bendito, nos ajuda a sermos essa igreja cada dia. Pai santo, oramos também pelos nossos irmãos sudaneses, Pai. Tu conheces a tua igreja ali, sabe o quanto tem sido perseguidos, Deus de misericórdia. Sabes o que o teu povo tem passado em países difíceis. Nós vivemos num país maravilhoso, onde a liberdade nos é concedida para pregar a Tua palavra, para adorar a Ti qualquer dia, qualquer hora, meu Deus, mas há países onde isso não é possível, e esses irmãos são perseguidos, são mortos, Pai bendito, famílias são dizimadas, Pai, por eles nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo os console, os conceda a Tua graça, Pai, que permaneçam sempre firmes na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Jesus, por tudo nós oramos e te agradecemos agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, então encerramos essa lição de hoje. Que Deus abençoe e um ótimo sábado a todos. Amém. Agora, a partir das 10h30, né, 10h30, nós estaremos iniciando o nosso culto divino, né? Em nome de Jesus. Obrigado a todos. Comunhão.
Paz do Senhor, Marisa. Deus abençoe. Amém. Mariana, você já escovou os dentes?